Bom, questãozinha aqui para a gente analisar o delta, tá certo? Da fórmula de Bhaskara. Então, quando ele te dá uma equação, ele está perguntando, possui duas raízes reais distintas, possui duas raízes reais iguais, duas raízes complexas, né, que são não reais, que é no caso que não existem raízes, tá? Tem esse caso que é quando não existem raízes. Uma raiz real quer dizer que as duas são iguais, né? Ele está pedindo para a gente calcular o delta. Tá? Calcular o delta e analisar. Se o delta for maior que zero, duas raízes reais distintas. Se o delta for menor que zero, dá um número negativo, então não existem raízes reais. A gente também pode chamar que são raízes complexas, tá? Elas não são reais, não existe raiz real. E quando o delta dá zero, é porque existem duas raízes reais iguais, né? Ou que é só uma raiz real, tá? Aqui ele repetiu, ele está falando a mesma coisa. Quando dois números são iguais, né? Então a gente pode falar que existe só um, tá? Então, essa é a ideia. Então a gente vai calcular isso daqui, né? E o delta e vai ver o que vai, quais das opções vai acontecer. Então tá, vamos calcular o delta, lembrando aqui da fórmula de Bhaskara, né? O delta, ele tem uma fórmula que a gente vai ter que calcular. A fórmula de delta é b ao quadrado menos 4, isso aí vem da fórmula, né? Vezes o azinho vezes o czinho. Então nós vamos ter que descobrir quem é o b, o a e o czinho aqui dessa equação. Então olhando para essa equação, né, o azinho, lembrando, ele é o número na frente do x², ele vale 3. O bzinho é o número na frente do x, ele vale 2. E o czinho é o número que está livre aqui, está sozinho, é o 7. Então agora vamos colocar isso aqui no lugar dessas letrinhas aqui, né? Do b², do a e do c. E vamos descobrir quanto é que vale esse delta. Então delta é igual bzinho ao quadrado, né? O bzinho vale 2, então nesse caso aqui a gente vai fazer 2 ao quadrado, como 2 é positivo, não precisa colocar um parênteses aqui. Menos 4 vezes o azinho vale 3, né? Então o azinho vale 3 e o czinho vale, né, 7. 7. Vamos fazer a conta. Quanto é que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Menos 4. Aqui já podemos fazer a multiplicação, né? Menos 4 vezes 3 vezes 7. Menos 4 vezes 3. Estou multiplicando o número negativo com o número positivo. Negativo com positivo, isso dá negativo. Negativo quanto? Esquece o sinal, faz a multiplicação. 4 vezes 3, 12. Então isso aqui dá menos 12. Vezes esse 7 aqui. Delta igual 4, agora faz a multiplicação. Menos 12 vezes 7. Tá? Professor, por que eu não posso fazer 4 menos 12, que daria menos 8? Porque a multiplicação ela tem precedência maior. Você tem que começar pela multiplicação, você não pode fazer a subtração antes, né? Isso a gente lembra lá de expressões numéricas, né? Multiplicação e divisão a gente faz primeiro, depois a gente faz a soma e a subtração. Então, por isso que eu estou seguindo a ordem aqui das operações. Tem que fazer a multiplicação primeiro, eu não posso fazer esse menos aqui. Eu tenho que fazer a multiplicação. E se eu faço a multiplicação, eu sempre tenho que pegar o sinal na frente dos números. Tá? Então, esse aqui é o menos 12 vezes 7. Menos 12 vezes 7, ele é o negativo, menos 12 é negativo, vezes o número positivo. Menos com mais dá menos. E agora você faz a multiplicação aqui, né, dos números 12 e 7. 12 vezes 7... 7 vezes 2 é 14, o 4 fica, o 1 sobe, 7 vezes 1 é 7, mais esse 1 de cima dá 8, então esse é 84. Então fica 4 menos 84. Então, vamos lá. Esse é o delta, né? Então, delta é igual. Se você tem 4 positivo, e você faz uma dívida de 84, você vai ficar devendo, né? Você deve quanto? Bom, você abate aqui um pouquinho da sua dívida, né, com esses R$4 positivos que você tem, né? Então você fica devendo 80. Então o delta deu menos 80. O que significa delta negativo?
Isso nós temos que lembrar na prova, tá? Não vai ser dado, tem que lembrar. Delta negativo significa que a gente não tem raiz real, não existem raízes reais. Tá? Ou seja, não existe o número, não é real, ele não existe. Não existe o x1 e x2, eles não são números. Tá? Tenta lembrar dessa analogia, tenta lembrar aqui, né, desse bizu. Por que fala que não existem raízes reais? Aqui faltou raiz, né? Porque os números, esses números chamados de raízes, tá? O x1 e o x2, ele tem esse nome, raízes. Eles são raízes, tá? Então, essas raízes, elas não existem raízes reais, os números não são reais, não existem esses números, tá? Não existem x1 e x2, tá? Eles não existem, tá? E daí a gente fala, né, por isso que essa questão colocou, né, que são raízes complexas. Quando uma coisa não é real, quando ela não existe, ela é uma abstração, ela é algo complexo, tá? Então, por isso que ele deu esse outro nome aqui. Então, o delta deu negativo, não existem raízes reais, ó, não reais, então são raízes complexas. A resposta aqui é a letra C, tá? Por que não é a letra A, duas raízes reais e distintas? Quando as raízes são reais, então elas existem esses números, e distintos porque são diferentes, né? Isso acontece quando o delta ele é um número positivo. Quando você calcula o delta, isso dá um número positivo. Então aqui vamos colocar os casos, né? Quando você calcula o delta, e isso deu maior que zero, ou seja, deu um número positivo, então as raízes são raízes reais, elas existem, raízes reais, e são diferentes. Você vai calcular o x1, vai dar diferente do x2. Então, esse aqui é um caso, quando nós temos, então, raízes reais distintas, diferentes, porque o delta deu um número positivo. O outro caso é o delta dar um número nulo. Delta deu um número nulo, só existe um número nulo, é o zero. Quando isso acontece, existem raízes reais, só que elas são iguais. Tá? Quer dizer que o x1 é igual ao x2, são números iguais. Então, por muitas vezes se fala que existe só uma raiz. Né? Existe só um número, porque eles são iguais. Né? Então, x1, 2 e x2, 2 no caso aqui, digamos. Né? Então, dá o mesmo número. Então, a gente também fala que existe só uma raiz, porque os números são iguais, tá? Então a gente também fala desse modo. Então quando o delta dá zero, quando o delta dá um número nulo, existe raiz real, x1 é igual a x2, são raízes iguais, e por muitas vezes a gente acaba falando que existe só uma raiz, porque é o mesmo número, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, duas raízes reais e iguais, é quando esse delta a gente calcula e dá zero. Que também é a mesma coisa, ele botou a mesma opção duas vezes, ó, que é a mesma coisa quando a gente diz que só existe uma raiz, porque eles são iguais, então só existe uma, tá certo? E a última opção, que foi o que aconteceu aqui, é quando o delta dá negativo. A gente calcula o delta e ele dá um número negativo. Quando isso acontece, ó, quando o delta dá um número negativo, ou seja, delta menor que zero, então é esse caso que acontece. Não existem raízes reais, eu não consigo calcular x1 e x2, tá? Não existem. A gente também pode dizer que existe, que foi o que ele colocou aqui, né? São raízes complexas, tá? Não tem como calcular, é complexo, tá? Não é real, tá certo? Então aqui a resposta é a letra C dessa questão.